Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Pessoal, meus cronistas, a gente não vai fazer a introdução de sempre porque a gente vai conversar. Gente, primeiramente, para minha pessoa monetizar aqui no YouTube, eu tenho que aparecer, porque o YouTube não tá monetizando canais darks. Inclusive, eu vou deixar para falar um pouquinho mais na frente. A nossa frequência de vídeos de segunda a sábado são 2 vídeos. E ao domingo vai ser um vídeo, porque eu tenho que organizar os textos, organizar a minha cabeça para poder começar de novo. Em relação aos vídeos, a gameplay ela é sempre gravada ou por mim, ou pelo meu marido, ou por nós dois juntos. Jogos como God of War, Horizon, Zero Dawn ou... esqueci o nome. Assassin's Creed, que precisa de uma gameplay melhorzinha, que você não tá morrendo direto, é ele quem joga por mim. Mas a gameplay é feita pela gente. O que eu quero pedir muito pra vocês é que vocês estejam compartilhando, curtindo, porque se vocês curtem, o YouTube entrega para mais e mais pessoas. E vamos brincar com metas. Nossa meta agora é chegar em 500 seguidores. Sim, tá ótimo. A gente minimiza a meta. Chegou em 100, a gente vai para 500, vai para 1000 e assim vai. Cada vez que a gente vai melhorando aqui, vai melhorando o bolso da admin e eu vou melhorando os parâmetros pra gente gravar. Porque eu tô com 3 coisas que eu preciso comprar pra melhorar o vídeo pra vocês e pra melhorar pra mim poder gravar. Mas a gente tem que monetizar. E como a gente monetiza? Vocês se inscrevendo, assistindo o vídeo, curtindo, compartilhando, comentando. Ai, mas eu gostei do vídeo, mas eu não quero me inscrever. Gente, por favor, é só uma inscrição. Você vai vir aqui outros dias assistir o vídeo. A gente vai sair vídeos todo dia de entre 10 e 2 horas. No caso, pra mim, é o horário. E 5 até estourando 9 horas, porque tem época que minha bebê não tá bem e eu acabo me perdendo. Por isso que todos os vídeos eu peço pra vocês curtirem, comentar, se inscrever e compartilhar. Porque eu preciso disso pra gente tá melhorando. Pra gente tá melhorando a qualidade, pra gente tá crescendo e pra mim tá entregando cada vez mais vídeos. Outra coisa, gente. Os meus vídeos são totalmente originais. Eu não vejo uma história de uma pessoa e vou lá e adapto e trago pra cá. Esse vídeo é meu e é meu. Ponto. Não tem mais nada. Pode ter algumas semelhanças, porque é Reddit. Tem semelhanças. Mas eu acho que é isso, gente. E obrigado por terem ficado comigo. Espero que a gente consiga crescer, ter mais e mais seguidores e ter uma comunidade maior. E cada vez mais a gente trazer mais gente pra cá. E agora, sem mais demora e sem mais blá blá blá, bora pra história. Todos acreditaram que eu trapaceei. Eu sempre fui aquela garota, a que chegava cedo, a que sentava na primeira fileira, a que fazia anotações coloridas, a que entregava os trabalhos antes do prazo, a que os professores usavam como exemplo quando queriam motivar o restante da turma, não porque eu fosse um gênio, muito menos porque gostasse de estudar o tempo todo. Eu simplesmente tinha um objetivo, queria entrar na universidade dos meus sonhos, e para alguém como eu, isso significava conseguir uma bolsa, meus pais trabalhavam.
muito, mas não tinham condições de pagar uma faculdade daquele nível, então, durante anos, transformei o estudo em prioridade. Enquanto alguns colegas passavam os finais de semana em festas, eu passava horas resolvendo simulados, enquanto outros reclamavam das atividades extracurriculares. Eu me inscrevia em mais uma, era cansativo, às vezes frustrante, mas eu acreditava que valeria a pena. E honestamente, eu não estava sozinha, minha melhor amiga, Júlia, era parte importante daquela jornada. Nós nos conhecíamos desde os 13 anos, ela era praticamente da família, já tinha viajado conosco, passado feriados na minha casa, dormido incontáveis vezes no meu quarto, meus pais a adoravam, e os dela gostavam muito de mim. Todo mundo dizia que parecíamos irmãs, eu acreditava nisso de verdade. Foi Júlia quem me ajudou a sobreviver ao último ano do ensino médio, principalmente por causa do SAT. Aquela prova parecia controlar nossas vidas. Todo mundo falava dela, todo mundo estava nervoso. Todo mundo comparava notas de simulados, era impossível escapar. Lembro de uma noite em que estávamos estudando na mesa da cozinha da minha casa, eu estava exausta. Com olheiras, cercada por livros, Júlia observou minha expressão e começou a rir. Se continuar assim, vai desmaiar antes da prova, pelo menos vou desmaiar sabendo álgebra. Respondi, ela riu ainda mais. Naquele momento parecia impossível imaginar que algo pudesse nos separar, porque ela conhecia todos os meus medos, todos, sabia quanto aquela prova significava para mim, sabia quanto eu tinha sacrificado, sabia que eu estava colocando meu futuro inteiro naquele resultado, e ela sempre parecia torcer por mim. Quando finalmente chegou o dia do SAT, achei que meu coração fosse sair pela boca, mal consegui tomar café da manhã. Passei a manhã inteira repetindo fórmulas mentalmente, lendo anotações, tentando controlar a ansiedade. Júlia estava tão nervosa quanto eu. Fizemos a prova no mesmo centro de aplicação. Antes de entrar na sala, ela segurou meu braço. Quando tudo isso acabar, vamos dormir por uma semana, sorri, combinado, então seguimos para salas diferentes. A prova pareceu durar uma eternidade, mas quando terminou, senti algo raro, alívio, não porque tivesse certeza de uma nota perfeita, mas porque sabia que tinha dado o meu melhor. Saí do prédio e encontrei Júlia do lado de fora. Ela parecia esgotada, assim como eu. Nunca mais quero ver uma questão de matemática, declarou, nem uma palavra em inglês. Completei, ela deu risada e fomos embora. Durante as semanas seguintes, a ansiedade pelos resultados tomou conta da escola, todo mundo especulava, todo mundo tentava adivinhar as próprias notas, eu fazia o possível para não pensar nisso, sem sucesso, até que finalmente chegou o dia. Eu estava sentada na minha cama quando recebi o e-mail, lembro exatamente da sensação, das mãos tremendo, da dificuldade para respirar, do cursor demorando uma eternidade para carregar a página e então apareceu minha pontuação. Por alguns segundos, achei que estava vendo errado, pisquei, olhei novamente, depois mais uma vez, meu coração disparou, eu tinha conseguido. Não era apenas uma boa nota, era uma nota extraordinária, melhor do que qualquer resultado que eu tinha obtido nos simulados, melhor do que eu ousava esperar. Soltei um grito tão alto que minha mãe correu para o quarto assustada. O que aconteceu? Virei a tela para ela, minha mãe levou alguns segundos para entender, depois começou a chorar. Meu pai chorou quando chegou do trabalho. Júlia me ligou imediatamente, parecia genuinamente feliz. Eu sabia que você conseguiria, disse. Naquela noite dormi acreditando que os anos de esforço finalmente estavam sendo recompensados, acreditando que o pior já tinha passado. Eu não fazia ideia de que aquele seria o último dia normal da minha vida, porque 3 dias depois, um novo e-mail chegou, e uma única mensagem transformou meu maior sonho no início do meu pior pesadelo. Sua pontuação foi temporariamente suspensa devido a uma investigação de possível irregularidade acadêmica. Acordei naquela manhã convencida de que o e-mail tinha sido um erro, precisava ser. Passei os 3 dias anteriores comemorando minha nota, recebendo mensagens de parentes e pesquisando universidades. Tudo parecia finalmente estar dando certo. Então aquele aviso apareceu. Sua pontuação foi temporariamente suspensa devido a uma investigação de possível irregularidade acadêmica. Irregularidade acadêmica. Eu reli aquelas palavras tantas vezes que quase perdi a conta, pareciam escritas para outra pessoa, não para mim. Desci para o café da manhã com o celular na mão. Minha mãe percebeu imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa, mostrei a tela. A expressão dela mudou na mesma hora. Deve ser um engano, eu também achei, mas nem eu parecia convencida. Passei a manhã inteira tentando entrar em contato com a organização responsável pela prova. Depois de horas de espera, finalmente consegui falar com uma atendente. Ela foi educada, mas não ajudou muito, explicou apenas que
Algumas pontuações haviam sido colocadas sob análise devido a suspeitas de acesso indevido a conteúdos protegidos. Meu nome estava na lista, mas eu não fiz nada. Falei e entendo sua preocupação, mas a investigação ainda está em andamento. A ligação terminou sem respostas, só com mais medo na escola. A notícia se espalhou mais rápido do que eu imaginava, não porque alguém tivesse divulgado oficialmente, mas porque adolescentes adoram fofocas no almoço. Percebi pessoas olhando para mim. Algumas cochichavam, outras fingiam não estar observando. Foi a primeira vez que senti aquele desconforto, a sensação de estar sendo julgada. Júlia sentou ao meu lado normalmente, não liga para eles, disse, vai passar, assenti tentando acreditar, mas a situação piorou no dia seguinte. Recebi uma convocação para uma reunião com a coordenação. A notícia já havia chegado à escola. O coordenador foi educado, respeitoso até, mas havia algo em sua voz que me incomodou, uma cautela que não existia. Antes, como se ele não soubesse mais exatamente quem eu era. Quando saí da sala, encontrei duas colegas no corredor. Elas pararam de conversar assim que me viram. Uma delas desviou o olhar, a outra fingiu olhar o celular. Aquilo doeu mais do que eu gostaria de admitir, porque eu sabia o que estavam pensando. Todo mundo sabia. Ninguém dizia em voz alta, mas a pergunta estava no ar. E se ela realmente trapaceou naquela noite? Entrei nas redes sociais, foi um erro. Algumas pessoas já estavam comentando sobre o caso, nada mencionava meu nome diretamente, mas não era difícil entender. Tem gente que faz qualquer coisa para entrar em faculdade boa. Algumas notas eram boas demais para serem verdade, não me surpreende. Fechei o aplicativo imediatamente, meu estômago estava embrulhado. Pela primeira vez desde o início daquela história, comecei a sentir medo de verdade, não da investigação, mas do que aconteceria se ninguém acreditasse em mim. Antes de dormir, meu celular tocou, era Júlia. Você está bem? Perguntou. Demorei alguns segundos para responder. Não sei. Ela ficou em silêncio. Vai dar certo, e se não der, vai dar. A firmeza da voz dela me confortou. Pelo menos naquela noite, desliguei a chamada um pouco mais calma, sem perceber que aquele era apenas o começo, porque enquanto eu ainda tentava provar minha inocência, alguém já estava trabalhando para garantir que todos acreditassem que eu era culpada. Na semana seguinte, a investigação deixou de ser apenas um problema meu. Ela se tornou um assunto da escola inteira. Até então, eu ainda conseguia fingir que tudo voltaria ao normal, que bastava esclarecer o mal-entendido e seguir em frente. Mas cada dia tornava isso mais difícil. As pessoas começaram a agir diferente comigo, não de forma óbvia. Ninguém apontava o dedo, ninguém me chamava de trapaceira no corredor. Era algo pior, mais silencioso, mais covarde. As conversas paravam quando eu me aproximava, os grupos de estudo deixavam de me incluir, alguns colegas evitavam sentar perto de mim durante as aulas, como se a suspeita fosse contagiosa. Eu tentava ignorar, tentava me concentrar nos estudos, mas era impossível não perceber. Durante anos eu tinha construído uma reputação, e bastaram alguns dias para ela começar a desmoronar. Numa tarde, entrei na biblioteca para procurar um livro de matemática. Dois alunos do último ano estavam conversando em uma das mesas, quando passei por eles, ouvi meu nome, não consegui evitar, parei. Ela sempre foi inteligente, disse um deles. Inteligente ou esperta demais, respondeu o outro. Os dois perceberam que eu tinha escutado. O silêncio que veio em seguida foi constrangedor. Continuei andando como se nada tivesse acontecido, mas senti vontade de chorar, porque aqueles garotos nem me conheciam, mesmo assim já tinham decidido quem eu era. Naquela noite, meu pai me encontrou sentada na cozinha, livros abertos, mas sem estudar. Você não. Virou uma página faz 20 minutos, comentou. Forcei um sorriso. Estou pensando. Ele puxou uma cadeira. Sobre a investigação, assenti. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Eu acredito em você. Foi simples, direto, mas quase me fez chorar, porque nos últimos dias, eu estava começando a duvidar de tudo, até de mim mesma. E se eles não acreditarem? Perguntei. Então vamos continuar lutando até acreditarem. A resposta não resolveu meus problemas, mas me deu forças para continuar. No dia seguinte, uma nova bomba explodiu. Uma das universidades para as quais eu tinha enviado candidatura enviou um comunicado. Enquanto a investigação estivesse aberta, meu processo de admissão ficaria congelado. Li o e-mail 3 vezes, depois uma quarta, meu coração afundando a cada linha. Aquela era uma das instituições com as quais eu mais sonhava, anos de esforço, anos, e agora tudo estava parado por causa de uma acusação que eu não conseguia derrubar. Quando contei para minha mãe, ela tentou manter a calma, mas percebi sua preocupação. Ela sabia o quanto aquilo significava para mim. Todos sabiam. Mais tarde, na escola, encontrei Júlia perto dos armários. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado.
O que aconteceu? Mostrei o e-mail, ela leu em silêncio. Isso é absurdo, eu sei. Eles nem concluíram a investigação. Mesmo assim congelaram minha candidatura. Júlia balançou a cabeça, parecia indignada, quase mais indignada do que eu. Naquele momento aquilo me confortou. Ela continuava ao meu lado, quando boa parte das pessoas estava se afastando. E eu precisava disso, precisava acreditar que ainda podia confiar em alguém. Os dias passaram, e a situação continuou piorando. Uma página anônima da escola publicou uma enquete ridícula. Você acha que a aluna investigada é culpada? Não mencionavam meu nome, mas todos sabiam de quem estavam falando. Centenas de alunos votaram, mais da metade escolheu sim. Lembro de ficar olhando para os números, sentindo um nó na garganta. Aquelas pessoas não tinham visto nenhuma prova, nenhuma evidência, nenhuma conclusão oficial. Mesmo assim já haviam dado o veredito culpada. Era incrível como a dúvida desaparecia quando existia uma fofoca interessante. Na sexta-feira daquela mesma semana, fui chamada novamente pela coordenação. Dessa vez havia um representante do conselho acadêmico presente. A reunião durou quase 1 hora. Perguntas sobre meus hábitos de estudo, sobre o dia da prova, sobre materiais preparatórios, sobre cursos que frequentei. Respondi tudo sem hesitar, porque não tinha nada a esconder. Quando a reunião terminou, saí exausta. Como se estivesse sendo julgada por um crime. No estacionamento, encontrei Júlia esperando por mim, e então perguntou as mesmas perguntas de sempre. Ela suspirou. Eles estão tratando você como suspeita porque sou suspeita. A frase saiu amarga. Júlia me encarou, não para mim. Sorri pela primeira vez naquele dia, porque ouvir aquilo significava mais do que ela imaginava naquela noite. Tentei organizar toda a situação. Peguei uma folha de papel, anotei datas, e-mails, mensagens, tudo que pudesse ajudar. Foi quando percebi algo estranho, muito estranho. Algumas informações sobre a investigação estavam circulando pela escola antes mesmo de eu recebê-las oficialmente. Detalhes específicos, datas, prazos, coisas que poucas pessoas deveriam conhecer. Franzi a testa, talvez fosse coincidência, talvez não. Anotei aquilo também, sem saber que acabava de registrar a primeira pista real de toda a história. Uma pista pequena, quase insignificante, mas que semanas depois, me levaria à pessoa responsável por destruir minha reputação. Aquela observação não saiu da minha cabeça. Quanto mais eu pensava, mais estranha parecia. Algumas pessoas sabiam de detalhes da investigação antes de mim. Não era apenas impressão, eu tinha exemplos. No dia em que a universidade congelou minha candidatura, uma colega comentou sobre isso durante o almoço horas antes de eu abrir o e-mail. Na época, achei que fosse coincidência. Agora já não tinha tanta certeza. Comecei a prestar mais atenção, a ouvir mais, a observar mais, e pela primeira vez, desde o início daquele pesadelo, senti que talvez existisse algo concreto para investigar. Infelizmente, enquanto eu procurava respostas, minha vida continuava desmoronando. 2 outras universidades enviaram comunicados semelhantes. Nenhuma estava cancelando minha candidatura ainda, mas todas aguardariam o resultado da investigação. Era um golpe atrás do outro. Eu passava anos ouvindo que uma boa nota abriria portas. Ninguém mencionava o que acontecia quando uma acusação fechava todas elas ao mesmo tempo. Meus pais tentavam me apoiar, meu irmão mais novo também, mas nem todos os familiares reagiram da mesma forma. No almoço de domingo na casa da minha tia, percebi isso claramente a princípio. Todos evitaram tocar no assunto, até meu primo Vinícius decidir comentar. Então, como está aquela história da prova? O silêncio foi imediato. Minha mãe lançou um olhar que praticamente dizia para ele mudar de assunto. Mas era tarde, ainda está sendo investigada. Respondi, entendi. Ele mexeu no copo. Complicado. Não havia nada de ofensivo nas palavras, mas o tom dizia outra coisa, aquela dúvida, aquela desconfiança. Como se estivesse tentando descobrir se eu confessaria alguma coisa. Minha tia tentou mudar de assunto logo depois, mas o clima já tinha mudado. Quando voltamos para casa, fiquei olhando pela janela do carro, em silêncio. Não liga para isso, disse minha mãe. É difícil, eu sei, e ela realmente sabia, porque a pior parte não era a investigação, era perceber quantas pessoas precisavam de tão pouco para deixar de acreditar em você. Na segunda-feira, cheguei à escola mais cedo, queria evitar os corredores lotados, os cochichos, os olhares. Por alguns minutos funcionou, até eu encontrar um envelope dentro do meu armário. Meu coração acelerou, pensei que fosse alguma ameaça, alguma brincadeira cruel, mas era apenas uma folha impressa, uma cópia de uma publicação anônima feita em um fórum estudantil. Alguém tinha destacado uma frase com marcador.
Vermelho, ela sempre parecia perfeita demais. Fiquei encarando aquelas palavras, perfeita demais, era impressionante. Quando eu tirava boas notas, era admirada. Quando fui acusada, as mesmas notas viraram motivo de suspeita. Dobrei o papel e joguei no lixo, ou pelo menos tentei. A frase continuou comigo o resto do dia. Na saída da escola, Júlia apareceu com 2 cafés e entregou um para mim. Você está com uma cara horrível. Obrigada pela gentileza, ela riu. Foi uma das poucas vezes em que consegui rir também. Sentamos em um banco próximo ao estacionamento, e pela primeira vez em semanas conversamos sobre assuntos normais, filmes, professores, planos para as férias, coisas comuns. Eu quase tinha esquecido como era bom. Quando nos despedimos, senti algo que não sentia havia muito tempo, esperança, talvez porque, apesar de tudo, eu ainda não estava completamente sozinha. Naquela noite, recebi uma mensagem da equipe responsável pela investigação. Eles queriam acesso a alguns registros digitais relacionados à minha conta de estudante, horários de login, arquivos acessados, informações técnicas. Autorizei tudo imediatamente. Quanto mais verificassem, melhor. Eu não tinha nada a esconder. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era um dos investigadores. A conversa foi breve, mas uma frase ficou presa na minha cabeça. Estamos analisando algumas inconsistências relacionadas aos acessos da sua conta. Meu coração disparou. Que tipo de inconsistências ainda? Não podemos fornecer detalhes, mas estamos verificando. Desliguei sem respostas mais uma vez. Mesmo assim, algo naquela conversa parecia diferente. Pela primeira vez, não estavam apenas investigando a possibilidade de eu ter trapaceado. Estavam investigando outra coisa, outra pessoa talvez. Quando contei para Júlia, ela pareceu animada. Isso é bom. Significa que encontraram alguma pista. Ou significa que encontraram mais problemas? Você sempre foi pessimista assim? Revirei os olhos, ela sorriu. Mas por um breve instante percebi algo estranho. Muito estranho. Uma expressão que desapareceu rápido demais para eu entender. Talvez nervosismo, talvez preocupação, talvez nada. Naquele momento não dei importância, porque ainda confiava nela completamente, e porque jamais passaria pela minha cabeça que a pessoa em quem eu mais confiava pudesse ter qualquer ligação com tudo aquilo. Mas a investigação estava finalmente começando a avançar, e em algum lugar, alguém tinha motivos para ficar preocupado. Nos dias seguintes, fiquei obcecada pela palavra inconsistências. Era tudo em que conseguia pensar. O investigador não tinha explicado o que significava, não tinha dado detalhes, mas aquela única palavra parecia importante, talvez pela primeira vez desde o início da investigação. Eu sentia que alguém estava olhando além das acusações. O problema era que a escola continuava funcionando como se eu já tivesse sido considerada culpada. Durante uma aula de história, o professor anunciou um projeto em grupo. Antigamente eu nunca tinha dificuldade para encontrar parceiros. Dessa vez foi diferente. Quando os grupos começaram a se formar, percebi pessoas evitando contato visual comigo. Alguns fingiam estar ocupados, outros simplesmente se juntavam a qualquer pessoa disponível. Quando finalmente sobrou uma vaga em um grupo, ficou claro que eu era a última opção. Aquilo machucou mais do que eu gostaria de admitir. Não porque precisasse da aprovação deles, mas porque eu conhecia aquelas pessoas havia anos, e bastou uma acusação para tudo mudar. Na hora do almoço, sentei com Júlia como sempre. Ela percebeu meu humor imediatamente. O que aconteceu? Contei sobre os grupos. Ela revirou os olhos. Eles são ridículos. Talvez estejam apenas sendo cautelosos, ou covardes. Não respondi porque parte de mim concordava. Outra parte entendia o medo deles. Ninguém queria ser associado à garota investigada. Mesmo que essa garota fosse inocente. Mais tarde naquela semana, aconteceu algo que me deixou ainda mais confusa. Recebi uma cópia parcial dos registros que os investigadores haviam solicitado. Não era o relatório completo, mas incluía alguns horários de acesso à minha conta estudantil. Comecei a analisar por curiosidade, e quase deixei o papel cair. Havia acessos registrados em momentos em que eu não estava online. Num deles, eu estava em uma competição acadêmica fora da cidade. Em outro, estava jantando com minha família. Eu tinha certeza absoluta. Olhei as datas novamente depois uma terceira vez. Não havia erro. Alguém tinha usado minha conta. Meu coração acelerou. Corri para mostrar aquilo aos meus pais. Meu pai examinou os documentos em silêncio. Você tem certeza dessas datas? Tenho absoluta, sim. Minha mãe também ficou alarmada pela primeira vez. Havia algo concreto. Algo que apontava para uma possibilidade diferente da narrativa que todos estavam acreditando. Talvez eu não fosse a responsável. Talvez alguém tivesse usado meu nome. Na manhã seguinte, encaminhei tudo para o investigador responsável. Horas depois, ele respondeu.
A mensagem era curta, mas suficiente para me fazer prender a respiração. Essa informação pode ser relevante para a investigação, pode ser relevante. Era a primeira vez que alguém oficialmente reconhecia que havia algo estranho acontecendo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir um pouco melhor, não porque a situação tivesse sido resolvida, mas porque finalmente existia uma direção, uma pista, uma possibilidade. O problema era que alguém também parecia ter percebido isso. No sábado, Júlia veio estudar na minha casa. Algo que fazíamos desde o início do ensino médio. Passamos boa parte da tarde revisando exercícios, até que mencionei os registros. Talvez tenham encontrado a pessoa que usou minha conta, comentei. A reação dela foi estranha, muito rápida, muito intensa. Não se anime demais, franzi a testa. O quê? Ela desviou o olhar. Só estou dizendo que investigações levam tempo, eu sei, e às vezes essas coisas não significam nada. Aquilo me pareceu estranho, não pelo conteúdo, mas pelo tom. Júlia normalmente era a primeira a me incentivar, a primeira a acreditar em mim. Dessa vez parecia quase preocupada. A conversa mudou logo depois, e eu tentei esquecer. Mas a sensação permaneceu, pequena, incômoda, difícil de explicar. Mais tarde, quando ela foi embora, sentei para revisar algumas anotações antigas. Foi quando percebi outra coisa, algo que deveria ter notado antes. As pessoas que comentavam detalhes sigilosos da investigação sempre pareciam ter informações muito específicas, informações que eu geralmente compartilhava apenas com duas pessoas, meus pais e Júlia. Meu estômago apertou imediatamente. Não era impossível. Júlia era minha melhor amiga, praticamente minha irmã, a pessoa que mais tinha me apoiado durante toda aquela crise. Mesmo assim, pela primeira vez desde o início da investigação, uma pergunta desagradável surgiu na minha cabeça, e por mais que eu tentasse afastá-la, ela continuava voltando, até onde eu realmente conhecia as pessoas em quem confiava. Tentei ignorar aquela pergunta durante dias, porque a alternativa era absurda. Júlia era a última pessoa de quem eu desconfiaria. Ela tinha estado ao meu lado quando quase todo mundo se afastou, me defendido quando os rumores começaram, me consolado quando as universidades congelaram minhas candidaturas. Suspeitar dela parecia uma traição, então fiz o que qualquer pessoa faria. Convenci a mim mesma de que estava exagerando. O problema era que os fatos continuavam aparecendo, e fatos são difíceis de ignorar. Na semana seguinte, recebi uma ligação do investigador responsável. Dessa vez a conversa foi mais longa. Ele não podia revelar muitos detalhes, mas confirmou algo importante: os acessos suspeitos à minha conta não eram um erro. Alguém realmente havia utilizado minhas credenciais. Conseguiram descobrir quem? Perguntei imediatamente. Ainda não, mas estamos avançando. Desliguei sentindo uma mistura estranha de esperança e ansiedade. Era a primeira notícia realmente positiva em meses. Naquela tarde, encontrei meus pais na cozinha. Quando contei sobre a ligação, os dois pareceram aliviados. Meu pai até sorriu, algo raro ultimamente. Eu disse que a verdade apareceria, comentou. Minha mãe assentiu, mas havia algo mais em seu olhar, preocupação. Como se soubesse que descobrir a verdade não resolveria tudo, e talvez não resolvesse mesmo, porque minha reputação continuava destruída na escola. Os rumores não diminuíam, pelo contrário, algumas pessoas já falavam da minha culpa como se fosse um fato comprovado. Uma decisão oficial nem tinha sido tomada, mas o Tribunal da Opinião Pública já tinha encerrado o caso. Foi durante uma dessas semanas particularmente difíceis que algo aconteceu, algo pequeno, mas importante. Eu estava procurando um arquivo antigo em meu e-mail quando encontrei uma conversa de meses antes, entre mim e Júlia. Nada suspeito, até eu perceber um detalhe. Uma das mensagens continha uma foto da minha mesa de estudos. Ao fundo aparecia um papel onde eu havia anotado temporariamente parte de uma senha, minha senha antiga. Fiquei olhando para a tela sem reação, porque aquela senha tinha sido utilizada durante um dos acessos suspeitos. Meu coração acelerou. Não significava nada, ou pelo menos tentei acreditar nisso. Júlia frequentava minha casa há anos. Era normal que aparecesse em fotos, normal que visse minhas coisas. Mesmo assim, a coincidência me incomodou muito. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção, não investigando, não exatamente, apenas observando, e algumas coisas passaram a parecer estranhas. Sempre que surgia uma novidade na investigação, Júlia fazia muitas perguntas, mais perguntas do que o normal. Queria saber datas, horários, detalhes, quem tinha falado comigo, o que os investigadores disseram. Na época em que tudo começou, aquilo parecia preocupação. Agora eu já não tinha tanta certeza. A gota d'água veio numa sexta-feira. Eu estava saindo da aula quando ouvi duas colegas conversando.
perto dos armários. Não estavam falando comigo, nem sabiam que eu estava ouvindo. Então é verdade? Perguntou uma. Foi o que a Júlia comentou, respondeu a outra. Meu corpo inteiro congelou. Júlia, continuei ouvindo. Ela disse que a investigação encontrou novos registros digitais, então a acusação é séria mesmo. As duas seguiram conversando. Mas eu já não prestava atenção, porque havia apenas um detalhe importante. Eu tinha recebido aquela informação naquela manhã, e só havia contado para meus pais e para Júlia, mais ninguém, absolutamente ninguém. Mesmo assim, poucas horas depois, alunos aleatórios já estavam comentando. Passei o resto do dia tentando encontrar uma explicação. Talvez ela tivesse comentado sem perceber, talvez não tivesse entendido que a informação era confidencial, talvez, mas os talvez estavam começando a acabar. Naquela noite, sentei no meu quarto e peguei um caderno. Comecei a listar tudo que me incomodava, tudo, os vazamentos, as perguntas, as coincidências, as informações que pareciam circular sempre pelos mesmos caminhos. Quando terminei, fiquei olhando para a página, meu estômago embrulhado, porque eu não gostava da conclusão que começava a surgir, de jeito nenhum. Ainda não acreditava que Júlia estivesse envolvida, mas pela primeira vez comecei a considerar algo diferente. Talvez ela soubesse mais do que estava admitindo, talvez estivesse escondendo alguma coisa, e talvez a pessoa que eu considerava minha maior fonte de apoio fosse também a única pessoa próxima o suficiente para conhecer todos os detalhes da minha vida, inclusive aqueles que alguém precisaria saber para me incriminar. Durante dias, aquele caderno ficou escondido na última gaveta da minha mesa. Eu não queria olhar para ele, não queria acrescentar novas anotações, e principalmente, não queria admitir o que aquelas páginas estavam começando a sugerir, porque se eu estivesse certa, não estava lidando apenas com uma falsa acusação, estava lidando com uma traição. E eu ainda não estava pronta para isso. Mesmo assim, continuei observando, sem confrontar ninguém, sem fazer perguntas diretas, apenas prestando atenção. Foi então que a investigação deu o maior passo desde o início daquele pesadelo. Recebi uma ligação do investigador numa quarta-feira à tarde. Eu estava voltando da escola quando o celular tocou. Meu coração acelerou imediatamente. Alô? Precisamos que você compareça amanhã para uma nova entrevista. A palavra entrevista me deixou nervosa. Aconteceu alguma coisa. Houve uma breve pausa. Encontramos novas informações relacionadas aos acessos da sua conta. Passei a noite inteira sem conseguir dormir. No dia seguinte, meus pais foram comigo. A reunião aconteceu em uma pequena sala administrativa. Nada parecia diferente. Até o investigador deslizar alguns documentos sobre a mesa, conseguimos rastrear parte dos acessos indevidos. Meu coração começou a bater tão forte que eu mal conseguia ouvir o restante, e perguntei. Eles foram realizados a partir de dispositivos que tinham acesso às suas credenciais. O que isso significa? Significa que a pessoa não precisou invadir sua conta, ela já possuía informações suficientes para entrar normalmente. Senti um frio percorrer meu corpo, porque aquilo eliminava muitas possibilidades. Não era um hacker aleatório, não era um desconhecido, era alguém próximo, muito próximo. Quando a reunião terminou, saí do prédio em silêncio, meus pais também. Nenhum de nós precisava dizer o que estava pensando. A lista de suspeitos tinha acabado de diminuir drasticamente. Naquela noite, peguei o caderno novamente e fiz algo que vinha evitando. Escrevi todos os nomes de pessoas que tinham acesso suficiente para conhecer minhas rotinas, senhas antigas, horários e hábitos de estudo. A lista era curta, muito curta. Minha família, eu e Júlia. Olhei para o papel durante vários minutos. Depois risquei o nome dos meus pais. Aquilo era ridículo. Restavam apenas duas opções, eu e ela. Meu estômago embrulhou. No dia seguinte, algo aconteceu que tornou tudo ainda pior. Eu estava estudando na biblioteca quando recebi uma mensagem de um colega chamado Ethan. Não éramos amigos próximos, mas ele participava do clube acadêmico comigo. Posso te perguntar uma coisa? Respondi, claro. A resposta veio quase imediatamente. Porque você contou para Júlia que estava sendo investigada antes de todo mundo. Franzi a testa, porque ela é minha melhor amiga. Não estou falando disso. Meu coração acelerou. Do que você está falando? A resposta demorou alguns segundos. Ela comentou há meses que você estava preocupada porque alguém podia descobrir algo sobre sua prova. Fiquei encarando a tela, sem respirar, sem pensar, sem conseguir entender. Meses antes da investigação, antes da suspensão, antes de tudo, minhas mãos começaram a tremer. Liguei imediatamente para Ethan. O que você quis dizer? Perguntei. Ele pareceu confuso. Achei que você soubesse o que. Nada demais. Foi numa conversa antes das férias. A Júlia comentou que você estava muito nervosa com a possibilidade de ser investigada. Meu sangue gelou. Ela disse
Isso mais ou menos, não lembro as palavras exatas, mas lembro porque achei estranho, vocês sempre pareciam tão tranquilas depois da prova. Desliguei poucos minutos depois, e fiquei sentada sozinha na biblioteca tentando processar aquilo, porque não fazia sentido. Eu nunca tinha dito nada parecido, nunca tive medo de ser investigada, nunca tive motivo para isso. Então por que Júlia contaria uma história daquelas, pela primeira vez desde o início daquele pesadelo? Uma possibilidade deixou de ser apenas uma suspeita e começou a aparecer uma explicação. Ainda não era prova, ainda não era certeza, mas já era suficiente para me fazer encarar uma verdade dolorosa. Talvez eu não estivesse procurando um desconhecido. Talvez estivesse procurando alguém que sentou ao meu lado todos os dias durante anos. Alguém que conhecia meus sonhos, meus medos, minhas fraquezas, e que poderia ter usado todas elas contra mim. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem de Júlia: quer estudar juntas. Amanhã fiquei olhando para a tela por um longo tempo, pela primeira vez desde que nos conhecemos, não sabia como responder porque, enquanto ela acreditava estar falando com sua melhor amiga, eu começava a me perguntar se realmente sabia quem ela era. Demorei quase uma hora para responder à mensagem de Júlia. No fim, escrevi apenas, claro, se ela estava escondendo alguma coisa, eu precisava entender o que, e não conseguiria isso me afastando de repente. Passei a noite me sentindo péssima, porque uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo aquilo era um enorme mal-entendido. Júlia tinha sido minha melhor amiga por anos, sabia detalhes da minha vida que ninguém mais conhecia, estava presente em praticamente todas as minhas melhores lembranças da adolescência. Como eu poderia sequer cogitar que ela estivesse envolvida? Mas os fatos continuavam se acumulando, e os fatos não ligavam para sentimentos. No dia seguinte, nos encontramos numa cafeteria perto da escola. Tudo parecia normal, assustadoramente normal. Júlia chegou sorrindo, trouxe café para mim, perguntou como eu estava, comentou sobre uma prova, reclamou de um professor, como se nada estivesse acontecendo, como se minha vida não tivesse sido destruída nos últimos meses. Durante quase uma hora, observei, escutei, esperei, até decidir tocar no assunto. O investigador entrou em contato de novo. Falei casualmente. A reação dela foi instantânea, os ombros ficaram tensos, por menos de um segundo, mas eu percebi sério. Perguntou sim, e o que ele disse? Mais perguntas, sempre perguntas. Nada muito importante, mentira, eu queria ver sua reação. Júlia pareceu relaxar, só um pouco, mas relaxou. E aquilo me deixou com um nó no estômago. Quando nos despedimos, a sensação piorou porque pela primeira vez eu estava observando minha melhor amiga como uma suspeita, e odiei cada segundo disso. Na segunda-feira seguinte, a investigação deu mais um passo. Recebi um e-mail pedindo autorização para analisar registros de dispositivos vinculados à minha conta escolar. Autorizei imediatamente, quanto mais verificassem, melhor. Horas depois, recebi uma ligação. O investigador parecia mais sério do que nas outras vezes. Encontramos algo relevante. Meu coração disparou. O que parte dos acessos suspeitos ocorreu utilizando um dispositivo que já esteve conectado à sua rede doméstica. Demorei alguns segundos para entender. Depois senti o sangue desaparecer do meu rosto. Minha rede doméstica, minha casa, minha casa. O investigador continuou explicando, mas eu mal conseguia ouvir, porque naquele instante uma lembrança surgiu. Júlia passava metade da vida na minha casa. Usava meu Wi-Fi, estudava no meu quarto, dormia lá com frequência. Meu estômago embrulhou. Quando a ligação terminou, fiquei parada olhando para a parede, tentando não tirar conclusões precipitadas, tentando ser racional, mas estava ficando difícil, muito difícil. Naquela noite resolvi fazer algo que vinha evitando. Revisei anos de mensagens antigas, conversas, fotos, e-mails, qualquer coisa. Procurava padrões, comentários estranhos, qualquer detalhe. Foi quando comecei a notar algo perturbador. Júlia fazia comparações constantes, comparações que antes pareciam brincadeiras, agora não pareciam mais. Você sempre tira nota melhor que eu, os professores gostam mais de você, você consegue tudo tão fácil. Se eu tivesse suas oportunidades, eu nunca tinha dado importância, achava que eram comentários normais, coisas que adolescentes dizem. Mas quando li tudo em sequência, sou diferente, muito diferente. Pela primeira vez comecei a enxergar algo que estava escondido bem diante dos meus olhos. Ressentimento, anos de ressentimento. Na quarta-feira, algo aconteceu que destruiu as últimas dúvidas que eu ainda tinha. Recebi uma mensagem do investigador, curta, objetiva, pedindo que eu comparecesse no dia seguinte. Novamente, quando cheguei à reunião, ele colocou um documento sobre a mesa. Conseguimos identificar a origem de alguns acessos.
Meu coração quase parou, e ele respirou fundo. Os registros apontam para alguém que tinha acesso frequente à sua residência, aos seus dispositivos e a informações pessoais suas. Minha mãe segurou minha mão. Meu pai ficou imóvel, eu sabia, antes mesmo dele terminar, sabia, mas ainda assim doeu ouvir, porque o próximo passo da investigação seria entrevistar formalmente essa pessoa, e havia apenas um nome na minha cabeça, um único nome, a garota que eu considerava minha irmã, a pessoa em quem mais confiei durante toda a minha adolescência. A pessoa que esteve ao meu lado enquanto minha reputação era destruída, a pessoa que me abraçava quando eu chorava, a pessoa que dizia acreditar em mim. Saí daquela reunião sem conseguir falar, porque pela primeira vez a pergunta não era mais se Júlia estava envolvida, a pergunta era outra: por quê? Durante anos eu achei que conhecia Júlia melhor do que qualquer pessoa, conhecia seus medos, suas inseguranças, suas manias. Sabia quando ela estava triste antes mesmo que dissesse uma palavra, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Agora, sentada no meu quarto depois da reunião com os investigadores, percebi uma verdade dolorosa. Talvez eu nunca tivesse enxergado tudo, talvez eu tivesse visto apenas a parte que ela queria mostrar. Passei aquela noite revisitando nossa amizade inteira na minha cabeça: aniversários, trabalhos escolares, viagens, sessões intermináveis de estudo, tudo, procurando sinais que eu pudesse ter ignorado, e, quando parei de olhar para Júlia como minha melhor amiga e comecei a olhar para ela como uma possível suspeita, algumas lembranças ganharam um significado completamente diferente. Eu lembrava das vezes em que tirava uma nota alta e ela sorria, mas agora também lembrava do olhar que vinha logo depois, da mudança sutil de humor, dos comentários aparentemente inofensivos, das brincadeiras que sempre envolviam comparação. Na época, eu nunca percebi, ou talvez não quisesse perceber, porque admitir que alguém que você ama sente inveja de você é doloroso, muito doloroso. Na manhã seguinte, a escola inteira parecia igual, mas eu não. Andava pelos corredores sentindo que alguma coisa tinha quebrado dentro de mim. Nem mesmo sabia se queria que os investigadores estivessem certos, porque se estivessem, eu recuperaria minha inocência, mas perderia uma amizade que tinha durado anos, e não tinha certeza de qual das duas perdas doía mais. Durante o almoço, Júlia sentou na mesa de sempre, como se nada tivesse mudado, como se não existisse uma investigação apontando cada vez mais para ela. Ela falava sobre uma redação, sobre uma professora, sobre uma série que estava assistindo, e eu apenas observava, tentando encontrar a pessoa que pensei conhecer. Você está estranha, comentou, só cansada. Mentira. Ela me encarou por alguns segundos, depois voltou a comer. Naquele instante, tive a sensação de que ela também estava nervosa. Não sabia por quê, mas estava na saída da escola. Recebi uma ligação, era o investigador. Meu coração disparou imediatamente. Conseguimos uma nova confirmação, disse ele. Fechei os olhos. Já sabia que não gostaria do que viria a seguir. Que confirmação? Alguns dos acessos ocorreram a partir de um dispositivo registrado no nome de uma pessoa próxima a você. Meu corpo inteiro ficou tenso. Próxima quanto a pausa do outro lado pareceu durar uma eternidade, muito próxima. Desliguei alguns minutos depois, sem conseguir respirar direito, porque agora já não existiam coincidências suficientes para explicar tudo, não existiam desculpas suficientes, não existiam alternativas suficientes. Os fatos apontavam na mesma direção sempre. Naquela noite, meus pais perceberam que eu estava diferente. Sentamos juntos na cozinha, e pela primeira vez contei tudo, não apenas sobre a investigação, mas sobre minhas suspeitas. Minha mãe ficou em silêncio, meu pai também. Foi ele quem falou primeiro. Você realmente acredita nisso? A pergunta doeu, porque eu não queria acreditar, nunca quis, não sei. Respondi honestamente: parte de mim diz que é impossível. Minha mãe segurou minha mão. E a outra parte? Olhei para a mesa. A outra parte acha que estou ignorando o óbvio há muito tempo. Ninguém respondeu, porque não havia resposta fácil. 2 dias depois, os investigadores finalmente marcaram a entrevista formal com Júlia. Eu não estaria presente, nem meus pais, mas soube da notícia naquela mesma tarde, e algo aconteceu que me deixou ainda mais inquieta. Júlia não respondeu minhas mensagens, nenhuma, não era comum. Nós conversávamos praticamente todos os dias. À noite, tentei ligar, sem resposta. Na manhã seguinte, novamente nada. Quando finalmente apareceu na escola, parecia diferente, pálida, exausta, nervosa, muito nervosa. Foi a primeira vez desde que nos conhecemos que ela evitou olhar diretamente para mim, e aquilo foi pior do que qualquer prova, porque culpa tem muitas formas,
e eu estava começando a reconhecer uma delas mais tarde. Naquela mesma tarde, recebi uma mensagem do investigador, a mensagem mais importante desde o início daquela história. A entrevista trouxe informações relevantes para o caso, precisamos conversar. Fiquei olhando para a tela, sabendo que minha vida estava prestes a mudar outra vez, porque, depois de meses de rumores, acusações, dúvidas, a verdade finalmente estava começando a aparecer, e eu tinha a sensação de que seria ainda pior do que imaginava. Eu quase não dormi naquela noite, a mensagem do investigador ficou rodando na minha cabeça sem parar, a entrevista trouxe informações relevantes para o caso, era a frase que eu tinha esperado durante meses, e ao mesmo tempo a frase que mais temia, porque eu já sabia para onde tudo estava apontando, só não queria aceitar. No dia seguinte, fui até o escritório acompanhado dos meus pais. O investigador foi direto ao assunto, sem rodeios, sem suspense. Ele colocou alguns documentos sobre a mesa. Conseguimos confirmar que os acessos indevidos partiram de dispositivos ligados a Júlia. Meu coração afundou. Mesmo esperando ouvir aquilo, a dor foi diferente. Mais pesada, mais real, ela admitiu, perguntei, inicialmente negou, mas as evidências eram muito fortes. Fechei os olhos, minha mãe apertou minha mão. Meu pai permaneceu em silêncio. O investigador continuou, Júlia não teve acesso às questões oficiais da prova, mas utilizou minha conta estudantil para baixar materiais restritos, realizar ações que criaram a aparência de fraude acadêmica. Em outras palavras, alguém tinha construído uma armadilha, e essa pessoa era ela. Eu mal conseguia processar. Durante meses, ela me abraçou quando eu chorava, me consolou, me ouviu reclamar, sentou ao meu lado enquanto minha reputação era destruída, sabendo que tinha sido responsável por tudo. Mas por que? Perguntei. O investigador respirou fundo. Segundo o depoimento dela, tudo começou por ressentimento. Aquela palavra me atingiu com força. Ressentimento, anos de amizade resumidos a uma única palavra. Ela contou que se sentia constantemente comparada a mim pelas famílias, pelos professores, pelos colegas. Disse que estava cansada de ser a segunda melhor, cansada de ouvir meu nome, cansada de me ver conquistando oportunidades. Mas a parte mais dolorosa veio depois. Ela não planejava que a situação crescesse tanto. A ideia inicial era prejudicar minhas candidaturas, criar dúvidas, gerar problemas. Nunca imaginou que a investigação se tornaria tão grande, nem que universidades suspenderiam meus processos, nem que minha reputação seria destruída. Quando saí da reunião, não chorei. Ainda não, estava entorpecida, como se meu cérebro se recusasse a aceitar. Mais tarde, naquela noite, Júlia me enviou uma mensagem, a primeira em dias. Podemos conversar. Fiquei olhando para a tela durante vários minutos. Depois respondi apenas, porque a resposta chegou rapidamente, porque eu preciso explicar. Mas algumas coisas já não tinham explicação, ou talvez tivessem, só não tinham justificativa, e pela primeira vez desde o início daquela história, percebi que recuperar minha reputação seria muito mais fácil do que superar a traição da pessoa que eu considerava uma irmã. Fiquei 2 dias sem responder a mensagem de Júlia. Na verdade, nem sabia o que dizer. Toda vez que pegava o celular, lembrava de alguma memória nossa, uma viagem, um aniversário, uma madrugada estudando para provas, e então vinha a mesma pergunta: como ela conseguiu fazer isso? Não era apenas a fraude, não era apenas a investigação, era o fato de ela ter assistido tudo acontecer, os rumores, as humilhações, as universidades suspendendo minhas candidaturas, meus pais preocupados, eu chorando e, mesmo assim, ter continuado fingindo. No terceiro dia, aceitei encontrá-la, não porque quisesse reconciliação, mas porque precisava ouvir a verdade da boca dela. Nos encontramos em um parque onde costumávamos estudar durante as férias. O lugar parecia menor do que eu lembrava, ou talvez eu fosse a única que tinha mudado. Quando Júlia chegou, quase não a reconheci, parecia esgotada, os olhos inchados, o rosto abatido. Ela sentou no banco à minha frente. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou. Então ela começou a chorar. Eu sinto muito, foi a primeira coisa que disse. Eu permaneci em silêncio, porque desculpas eram um mínimo. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, continuou. Então por que fez? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Ela baixou a cabeça, porque eu estava cansada. Cansada de quê? De ser comparada a você. A resposta não me surpreendeu, mas ainda machucou. Ninguém me comparava com você. Comparavam sim. Ela enxugou as lágrimas. Na escola, em casa, em todo lugar. A Helena tirou nota melhor. A Helena conseguiu isso. A Helena conseguiu aquilo. Você nem percebia. Talvez eu realmente não percebesse. Mas aquilo não justificava nada. Então decidiu destruir minha vida. Perguntei:
ela começou a chorar novamente. Não era para acontecer assim, mas aconteceu. Pela primeira vez, Júlia não tentou se defender, não tentou inventar desculpas, porque sabia que não existiam. Ela admitiu tudo, contou que tinha usado informações que aprendeu ao longo dos anos. Senhas antigas, acessos, detalhes da minha rotina, pequenas coisas que eu compartilhava sem pensar. Disse que agiu por impulso no início, mas que depois entrou em pânico, e cada mentira exigiu outra mentira, até tudo sair do controle. Quando terminou de falar, percebi algo estranho. Eu não estava com raiva, ou pelo menos não apenas com raiva, estava triste, profundamente triste, porque a garota sentada na minha frente tinha sido uma das pessoas mais importantes da minha vida, e agora era uma desconhecida. Você me odeia? Perguntou. Demorei alguns segundos para responder. Não, e era verdade, então pode me perdoar? Aquilo foi mais difícil, muito mais difícil. Respirei fundo, olhei para ela, e respondi com sinceridade, não. Júlia começou a chorar novamente, mas continuei. Talvez um dia eu deixe de sentir essa dor. Talvez eu siga em frente, talvez eu pare de pensar nisso todos os dias. Mas perdoar não significa fingir que nada aconteceu, e nada voltará a ser como era. Ela fechou os olhos, como se já esperasse ouvir aquilo. Nos despedimos poucos minutos depois, sem abraços, sem promessas, sem reconciliação. A amizade terminou naquele banco. Silenciosamente, definitivamente. Na semana seguinte, a investigação foi oficialmente concluída. Meu nome foi totalmente inocentado. Todas as acusações foram retiradas, as universidades receberam a documentação corrigida, a escola divulgou uma nota formal esclarecendo os fatos. Mas o dano já estava feito, porque algumas pessoas vieram pedir desculpas, outras não. Algumas acreditaram na verdade, outras continuaram acreditando nos boatos. E isso me ensinou uma lição amarga. A reputação leva anos para ser construída e minutos para ser destruída. Mesmo assim, pela primeira vez em muitos meses, senti que podia respirar novamente. A verdade finalmente tinha aparecido, só que ela custou muito mais do que eu imaginava. Custou minha melhor amiga. As semanas que se seguiram foram estranhas. Durante meses, minha vida girou em torno da investigação, das reuniões, dos e-mails, das acusações, dos rumores. Então, de repente, tudo acabou. Oficialmente, eu estava inocentada. Meu resultado do SAT foi restaurado. As universidades receberam a correção do caso. As restrições sobre minhas candidaturas foram removidas. Eu deveria estar comemorando. Mas não era tão simples, porque a verdade resolveu o problema acadêmico. Não o emocional. Ainda havia corredores onde as pessoas baixavam os olhos quando me viam. Ainda havia colegas que nunca se desculparam. Ainda havia professores que pareciam constrangidos por terem acreditado nos rumores. E ainda havia o vazio deixado por alguém que tinha feito parte da minha vida durante anos. Júlia não voltou para a escola. Os pais dela decidiram transferi-la para outra instituição antes do fim do semestre. Foi melhor assim, pelo menos para mim. Não precisava encontrá-la todos os dias, não precisava reviver tudo constantemente, mas isso não significava que eu tinha esquecido. Numa tarde, algumas semanas depois do encerramento oficial da investigação, recebi uma ligação da universidade que eu mais desejava, a mesma que tinha congelado minha candidatura meses antes. Lembro de atender com as mãos tremendo. A voz do outro lado foi cordial, profissional, mas bastaram alguns segundos para eu entender, minha candidatura havia sido aprovada. Quando a ligação terminou, fiquei parada no meio da cozinha sem reação. Minha mãe foi a primeira a perceber o que aconteceu. Sorri e comecei a chorar, dessa vez de alívio. Meu pai me abraçou, minha mãe também. E pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, senti que meu futuro voltava a me pertencer. A notícia se espalhou rapidamente, recebi mensagens de professores, de colegas, de familiares. Algumas pessoas que tinham se afastado até tentaram se reaproximar, mas eu já não era a mesma pessoa. Não estava interessada em recuperar todas as relações. Algumas perdas tinham ensinado lições importantes, e uma delas era saber quem permaneceu ao meu lado quando era difícil fazê-lo. Na cerimônia de formatura, caminhei pelo palco com a cabeça erguida, não porque tivesse vencido, mas porque tinha sobrevivido à vergonha, à dúvida, à solidão, à traição. Enquanto observava meus colegas, percebi algo curioso. Meses antes, eu acreditava que a pior coisa que poderia acontecer era perder uma vaga na universidade. Agora sabia que existiam coisas muito piores, como perder a confiança em alguém que você ama. Depois da cerimônia, encontrei meus pais esperando por mim, orgulhosos, emocionados, presentes como estiveram durante toda aquela história.
Meu pai me abraçou primeiro. Você conseguiu, sorri. Nós conseguimos porque a verdade era essa. Eu não teria suportado tudo aquilo sozinha naquela noite, enquanto arrumava algumas caixas antigas para a mudança que aconteceria em breve. Encontrei uma foto minha e de Júlia. Tínhamos 15 anos, estávamos sorrindo, felizes. Por alguns segundos fiquei olhando para a imagem, depois aguardei novamente, não por saudade, nem por esperança de reconciliação, mas porque aquela amizade existiu, foi real, mesmo que o final tivesse sido doloroso. Nem todas as histórias terminam da forma que esperamos, algumas pessoas entram em nossas vidas para ficar, outras entram para nos ensinar algo. Júlia me ensinou uma lição que eu jamais esquecerei: a confiança é um presente, e deve ser entregue com cuidado. Na manhã seguinte, recebi o e-mail final confirmando minha matrícula na universidade, sorri ao ler, fechei o notebook, e pela primeira vez em muito tempo parei de olhar para trás. O futuro que quase me tiraram estava finalmente diante de mim, e eu estava pronta para seguir em frente.